cujo objetivo maior, né, assim, é auxiliar vocês no uso de toda a integralidade do Brain, tirar as dúvidas, mostrar o passo a passo e fazer com que essa troca seja objetiva, seja guiada para que vocês tenham a melhor experiência. Inclusive, hoje, mais cedo, nós recebemos várias perguntas em relação ao uso da classificação internacional de funcionalidade. Nós, terapeutas ocupacionais, estamos mais familiarizados com a CIF, mas eu acredito que os profissionais de outras formações, nem tanto. E aí, o Gustavo e o Thiago foram fazendo para a gente uma seleção das perguntas que nós estamos recebendo. Então, por exemplo, uma pessoa escreveu, possivelmente vou atender uma criança com descalculia e não tem nenhuma avaliação no Brain que eu possa usar. O outro falou, eu tenho um paciente que não tem diagnóstico, mas eu sei que ele tem dificuldade de funções executivas, de tomada de decisão, de gestão de tempo, de regulação emocional, né? Então, também, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho as escalas específicas de humor, os meninos até daqui a pouco vão falar das novidades, né, que já estão disponíveis essa semana, CERAD, o ACER, outras avaliações que ainda estão no processo, né, que vão entrar. Outra coisa, vocês já viram que quando vocês abrem o Brain, tem agora em cima um campinho com notificações. Então, aparece novidades no Brain. Agora o prontuário já pode ser editado em até 24 horas e nós podemos acrescentar anexos. Por exemplo, eu estou trabalhando com uma criança, parte de escrita, então vou anexar como era antes, para ir comparando, vou anexar teste do relógio, né? Isso tudo a gente vai estabelecendo esse acompanhamento longitudinal. Então, as novidades do Brain, elas sempre vão aparecer para vocês assim que vocês entrarem no sistema a partir de agora. Mas daqui a pouco os meninos falam sobre isso. Mas, considerando, então, muitas perguntas a respeito da CIF, da funcionalidade, vamos abrir hoje com essa explicação, porque eu acho que fica mais fácil para vocês. A gente vai regulando o tempo, né? Porque o objetivo é que a gente faça esses encontros constantes, não tão longos, a rotina de todo mundo é muito corrida. Então, eu vou abrir, vou explicar e fiquem todos à vontade para interromper, para fazer perguntas, tá bem? Para que a gente possa ir trabalhando em conjunto, tá bom? Estou vendo que mais gente entrou, Priscila, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, que eu já deixei aqui separada, num paciente de teste, para a gente criar uma CIF juntos aqui. Nesses casos específicos, aonde não tem nenhum corset pronto, não tem nada mais pré-determinado. Já estão vendo a minha tela do Brain? Sim. Sim. Ótimo. Tá todo mundo aqui dentro da edição de pacientes e nós estamos aqui no botão corset, certo? Perfeito. Ok. Esses aqui vocês desconsiderem, porque são os que a gente vai criando, a gente vai deixando assim, de uma forma mais inespecífica, então não se atenham a isso, tá bom? Essa é a tela que vocês veem quando vocês começam a cadastrar os pacientes, né? Então, aqui já fiz a informação, dados da família, medicação, informações clínicas, exames que a gente também anexa, exames de imagem, outros que forem pertinentes, por exemplo, polissonografia, distintos exames de imagem, informações relativas à vida e trabalho, à parte ocupacional, desenvolvimento acadêmico, né, assim, a questão escolar, o inventário cognitivo, que eu vou até voltar nele aqui um pouquinho, para que a gente vá direto para o corset. Eu acho que talvez esses dois botões tragam informações que a gente precise de discutir. Então, vamos lá. Como essa paciente teste minha aqui, os dados que estão aqui são dados editados, né, com todo o nosso cuidado de proteção dos dados, enfim, eu coloquei lá que é uma paciente adulta. Quando eu cadastro, né, assim, a idade, automaticamente o sistema já traz para mim
o inventário de queixas cognitivas adultos e idosos e geral, certo? Sim, todo mundo me escutando? Sim, Certo. Ok. Sim, certo. Ok, pessoal. Se eu cadastrar uma criança, vai vir aqui o de criança e adolescente. Estou dizendo isso especificamente usando a pergunta, né, da nossa colega a respeito da descalculia. Então, o inventário cognitivo, que foi uma avaliação funcional desenvolvida por mim, eu vou colocar aqui, vamos lá. Vou só mostrar para vocês, eu vou passar rapidamente para que vocês entendam. Então, eu cliquei lá, criar um novo questionário. Vocês vão ver que eu tenho aqui responder agora, certo? Ou posso criar como tarefa, que é uma das atualizações que virá agora em breve, porque nós vamos mandar o link para o paciente, ou para o familiar, ou para a professora preencher. Já cai direto dentro do Brain, ok? Sim. ok. Então, nós vamos lá, criando o questionário. O questionário cognitivo, a ideia, né, assim, por trás dele, é a mesma para crianças, adolescentes, adultos e idosos. A gente sinaliza aqui, no primeiro momento, se é o paciente preenchendo, se é um relato familiar, né? Porque, por exemplo, como no caso da Ana Cláudia, que nós discutimos no webinar passado, uma paciente com quadro de anosognosia, é muito interessante usar o relato dela, bem como o relato de um familiar, para que nós possamos comparar as discrepâncias, né, entre o impacto percebido pela paciente e o impacto real que os familiares observam. Então, por isso que a gente teve o cuidado de colocar esses dois campos para possibilitar comparações, né? É interessante, por exemplo, se for uma criança, a gente pode enviar para a professora, os pais, né? Assim, então a gente vai entendendo o funcionamento da criança em sala de aula, em casa, nos diferentes contextos. Dito isto, eu vou marcar aqui, ó, que é o paciente. Vocês vão ver que ele foi organizado numa escala Likert, que vai de 0 nunca a 4 sempre, considerando a frequência dos comportamentos. Os comportamentos que trazem exemplos funcionais relacionados ao desempenho nas atividades que são relevantes para cada faixa etária, eles são agrupados por construtos cognitivos. Então, primeiro aqui, ó, atenção e processamento, várias perguntas. Depois, memória e lapsos do cotidiano, memória geral e episódica. Depois continuamos, memória e lapsos do cotidiano, gestão de objetos e intenções, memória prospectiva e atos falhos. Depois, né, vamos para as funções executivas, organização e resolução de problemas, inibição, autocontrole e motivação, regulação emocional e automonitoramento, linguagem, matemática e habilidades não verbais. Então, pensando numa criança, por exemplo, com descalculia, a avaliação do impacto de uma provável dificuldade nesse contexto vai estar acobertada aqui no inventário cognitivo também. É isso que eu quero que vocês entendam. E aqui, continuando, sim. Orientação e praxia. E, por fim, humor e ansiedade. Então, todos esses domínios, eles estão presentes no de criança e adolescente. Então, a partir do momento em que vocês já comecem a preencher, e o sistema, ele já está todo pronto, arquitetado, para lidar com toda a informação clínica, ele mesmo já vai carregando as dificuldades do paciente, que isso tudo vai ser compilado lá depois, na questão do estabelecimento de metas e elaboração do plano de intervenção. Então, embora não tenha aqui, por exemplo, uma avaliação para descalculia, uma avaliação específica para o transtorno do espectro autista, se bem que tem a CIF, para o autismo, qualquer condição, o sistema, ele tem a flexibilidade, ele foi criado para cobertar toda a complexidade dos pacientes com as diferentes condições clínicas, faixas etárias que vêm para a reabilitação. Então, entenderam o inventário cognitivo? Sim. Ótimo.
Só para fechar aqui, eu vou salvar e continuar, ele vai me falar que está incompleto. Eu consigo, depois, né, que eu preenchi pré e pós, ou que eu preenchi familiar e paciente, professor e pai, eu consigo estabelecer uma comparação. Então, eu seleciono aqui, por exemplo, 2 corsetes, 3 corsetes, vamos comparar este aqui, ó, que senão vamos comparar a batata com cebola. Aqui, e a gente consegue estabelecer o pré e o pós, a mesma coisa também em relação ao inventário cognitivo. Então, além do preenchimento, vocês conseguem, como é o caso aqui, dessa paciente teste, comparar tanto o inventário cognitivo por domínio cognitivo, por score total, né? Aqui quem está respondendo e qual foi o resultado de cada um, ou eu consigo também visualizar isso aqui em gráfico de barra, para estabelecer, por exemplo, pré e pós-intervenção. Certo? Certo. Ok. Então, essa parte do gráfico, comparação pré e pós, está ok. Vamos, então, para o corset, que é onde eu queria chegar. Considerando que, vamos lá, um quadro que não temos conhecimento. Vamos pensar aqui, criar o corset. Quando eu já clico aqui, já desce aqui para mim todos os corsets que estão disponíveis, ou seja, aqueles que já foram validados pelo grupo de estudos específicos da Classificação Internacional de Funcionalidade da Organização Mundial de Saúde. Então, nós temos aqui para diferentes populações clínicas, e temos também, que vocês vão ver, corsets que são abrangentes e corsets que vão vir com a denominação breve. Como eu disse no nosso encontro, a Classificação Internacional de Funcionalidade, ela coberta mais de 1.400 itens. Por quê? Ela é a prima da CID, a Classificação Internacional de Doenças, e ela foi criada justamente para representar o impacto do diagnóstico. O diagnóstico é codificado pela CID, e a funcionalidade, que nós entendemos como saúde, ele é codificado pela Classificação Internacional de Funcionalidade. Existe esse grupo específico que trabalha em processos multicêntricos, com profissionais especialistas de distintas áreas, justamente para fazer uma triagem e determinar, considerando os sintomas ou toda a constelação de sintomas que é característica de determinada condição de saúde, no sentido de estabelecerem esses códigos-alvo, fazerem a testagem, né, estatística, que não é o nosso objetivo aqui aprofundar nisso, mas é algo que é feito todo um processo de validação, e aí eles liberam esses conjuntos específicos para diagnóstico de funcionalidade. O abrangente é aquele mais completo para uma condição de saúde específica. O breve é aquele que traz menos itens, mas que são representativos para avaliar funcionalidade naquela condição de saúde específica. Então, por exemplo, eu tenho aqui que vai desde o abrangente por uma condição aguda cardiopulmonar, obesidade, acidente vascular encefálico abrangente e breve. Aqui nós estamos falando em torno de 100 itens. O breve deve cair para 20, 30, que continuam sendo representativos. Lógico que, enquanto pesquisadora e clínica, eu penso da seguinte maneira: se eu tenho tempo, se eu disponho de oportunidade de trabalhar para um diagnóstico mais pormenorizado, eu uso o abrangente. Se não, eu uso o breve. Todos eles vão me trazer dados representativos. E aí, o que eu gostaria que vocês entendessem é que aqui nós temos o autismo. Para algumas condições, principalmente autismo e TDAH, eles dividem por faixa etária. Então, eu tenho o autismo abrangente, adulto breve, o comum breve, que é independente da faixa etária. Vocês vão ver que tem condições que tem o nome comum. Eu posso aplicar para adulto, criança, idoso, adolescente. Não faz diferença quando tem a denominação comum. E tem os específicos.
Por exemplo, de 0 a 5, de 6 a 16 e assim por diante. Vamos considerar que é um quadro, eu estou avaliando, por exemplo, uma criança com um provável diagnóstico de descalculia. Eu não tenho um corset de descalculia. E eu preciso de fazer uma avaliação funcional para avaliar o impacto na escola. Foi esta a pergunta que nos foi endereçada hoje. O que eu vou fazer? Eu tenho algumas saídas. Nós sabemos, por exemplo, que a descalculia raramente é um transtorno que não apresenta algum tipo de comorbidade. Então, eu não sei o caso da criança em si. O que nós podemos fazer considerando a informação científica de uma provável comorbidade, eu, Fabrícia, iria para um corset de TDAH, porque eu tenho que estabelecer um corset base. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, vamos procurar aqui. O TDAH. Eu vou pegar vamos lá, a criança tem 0 a 5 anos. Vou escolher esse corset. Caso eu tenha certeza, por exemplo, que ela não tem TDAH, eu poderia escolher, e isso se aplica para qualquer faixa etária, o corset genérico. O genérico, ele traz informações sobre capacidade de locomoção independente, de realizar tarefas simultâneas, principalmente relacionadas às atividades instrumentais de vida diária. Ele traz 5 ou 6 categorias. Então, eu usaria o genérico como base para o meu corset. Porque eu estou colocando a demanda específica do meu paciente, que eu vou ensinar para vocês a fazer isso agora, mas eu tenho que usar um corset que seja base, que já venha carregando toda a informação científica de seleção de categorias específicas. Ok até aqui? Ok. Ok. Eu, considerando uma provável comorbidade, que a criança tem de 0 a 5, eu vou pegar o TDAH criança breve 0 a 5. Muito bem. Feito isso, tá aqui. Eu sei que o corset do TDAH, ele não abrange as funções relativas ao cálculo. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar CIFs. Então, eu venho aqui e escrevo cálculo. Aí eu quero funções do cálculo. Olha que interessante. Aparece a D172 e ele aparece assim para mim aqui, ó. Precisa do aprender a calcular. Porque a D172 avalia o cálculo, mas ela não avalia o aprender a calcular, que é D150. Então, o que eu vou fazer? Seleciono estas e continuo. Eu quero a D150. D150. Eu venho aqui e coloco. O que é a D150? Desenvolver a capacidade de manipular números e realizar operações aritméticas simples e complexas, como, por exemplo, utilizar símbolos matemáticos para somar e subtrair e multiplicar, em um problema, a operação matemática correta. Isto aqui representa a demanda de uma criança que tem alguma dificuldade específica de cálculo. Seleciono. Ah, mas eu quero ver também as questões relativas à escola. Então, eu vou procurar aqui, ó, escola. Aí aparece para mim, vocês estão vendo aqui embaixo, ó, itens por página 10. E eu tenho aqui, ó, 15 itens selecionados com o buscador escola. Então, tem de tudo aqui. Por exemplo, preparar, iniciar e organizar o tempo e o espaço necessários para uma tarefa complexa, com um ou mais componentes, que pode ser realizada em sequência ou em simultâneo, como, por exemplo, arrumar os móveis na própria casa ou fazer os deveres escolares. Esse aqui, estou supondo que se aplica ao caso do meu paciente. Bem como também, vamos lá, manter a mesma posição do corpo durante o tempo necessário, por exemplo, permanecer assentado na escola para realizar as atividades que sejam pertinentes. E aí eu vou lendo aqui, eu não tenho obrigatoriedade de saber todos os códigos, muito pelo contrário. O nosso sistema, ele foi desenvolvido de uma forma objetiva e de uma forma científica para que vocês consigam ter uma execução maior para selecionar o que é pertinente para o caso de vocês. Então, vou lidando aqui com tudo. Veja bem, estudar com os pais, acho que é interessante. Vamos para o próximo, para ver o que tem.
Não ser admitido na escola, participar de todas as responsabilidades, aprender as lições e as matérias, seleciona outra vez. E tudo que eu quiser, eu vou colocando aqui. Se é um menino que tem uma dificuldade de sono, ele dorme, ele fica sonolento durante a aula, por exemplo, então eu seleciono aqui, dentre as codificações específicas para o sono, qual é aquela que mais se aplica ao caso do meu paciente. Então, é importante que vocês entendam, deixa eu só selecionar, porque com a CIF em mãos, o que eu acho que, inclusive, é algo de padrão ouro, agora falando aqui enquanto pesquisadora, vocês personalizam a avaliação funcional para a demanda do paciente de vocês. Feito, então, a seleção do core set base, lembrando, poderia pegar o genérico, poderia pegar, vamos lá, o TDAH genérico, né? Estou falando aqui de uma função de cálculo, então não é uma criança de 0 a 5, é uma criança que já está mais no ensino fundamental adiante, nas séries iniciais. Então, tudo isso eu vou ajustando e crio o meu core set específico. Deixa eu só trocar isso daqui. Eu vou colocar, por ser uma criança com dificuldade de cálculo, isso está além de 0 a 5 anos. Eu vou colocar para ela, peraí, TDAH comum breve. Aí, selecionei tudo, que é o meu core set base, coloquei as CIFs adicionais que são pertinentes para a demanda do meu paciente, lembrando, podem ser qualquer seleção, depende da demanda específica que você, enquanto reabilitador, observa, e clico aqui em criar o diagnóstico. O diagnóstico, que está aqui embaixo, aqui. Vocês vão ver assim, ó, qual que é o core set básico dele? TDAH comum breve. Olha os códigos extras que entraram. Então, eu tenho AD415, eu não sei o que é, aparece para mim. Manter a posição do corpo, o menino ficar sentado para a realização das atividades pertinentes na escola, realizar uma tarefa complexa, calcular, a educação informal, que é estar com os pais, a função do cálculo propriamente dita e o aprender a calcular, tudo que eu selecionei. Feito isto, eu venho aqui, editar core set, para preencher as avaliações específicas para cada item que foi selecionado na criação desse processo avaliativo que é específico para o meu paciente. Muito bem. Então, olha só. Nós sabemos que a classificação internacional de funcionalidade, ela traz categorias. A primeira são as funções relacionadas ao corpo. Então, aqui eu tenho as funções relacionadas, por exemplo, à integridade de funcionamento do sistema nervoso central. Se é um paciente que, por exemplo, teve uma paralisia cerebral, vão vir as funções específicas ao aparelho músculo-esquelético. Então, isso tudo vem de uma forma muito bem pormenorizada, e aqui vocês têm um mundo para que vocês selecionem o que mais realmente se aplica à demanda do paciente. Então, nesse core set aqui da minha criança, eu começo com as interações interpessoais complexas. Então, aqui eu venho, o que é isso? Relacionamento interpessoais particulares. E aqui temos o desempenho e a capacidade. Ou seja, ele realmente faz o que ele precisa de fazer? Isso que significa o desempenho. E a capacidade, o quanto que isso consegue ser entregue do ponto de vista de resultado considerando a tarefa específica. Então, é isso que nós vamos preenchendo. Capacidade de resolver problemas, a mesma coisa. Vamos supor que, além disso, eu ainda tenho uma testagem neuropsicológica com um teste específico para essa questão. Eu acrescento aqui investigação técnica e digito, foi feita avaliação, eu vou escrevendo aqui, ó, foi feita avaliação neuropsicológica, aplicado, teste X, enfim, cujo resultado foi não sei o quê. Isso tudo eu consigo colocar aqui dentro da CIF. De novo, são dados que vão sendo trabalhados dentro do modelo de reabilitação para conduzir vocês até a etapa da formulação clínica para a intervenção com plano específico.
Então, vamos passar por tudo isso aqui, ó. Levar a cabo tarefas complexas, tomar decisões, lidar com estresse e outras exigências psicológicas, relacionamentos familiares, levar a cabo a rotina diária, educação escolar, manter a posição do corpo, realizar uma tarefa complexa, aqui, ó, calcular, educação informal, aprender a calcular, e continuando, funções da energia e dos impulsos, funções emocionais, funções cognitivas de nível superior, esse é o nome das funções executivas dentro da CIF, funções do sono, da atenção, de cálculo, outras especificadas. E eu tenho aqui os fatores ambientais, porque conforme a classificação internacional de funcionalidade, o ambiente ele pode ser barreira ou facilitador. Então, nós temos que avaliar para entender se, por exemplo, o gargalo do desempenho do meu paciente é o ambiente ou não. O que eu posso fazer também em termos de regulação ambiental para que essa criança, por exemplo, consiga ser bem-sucedida nas tarefas escolares, conforme a demanda e as metas estabelecidas. Então, tudo isso vem aqui para vocês. Vocês vão preencher e, ao final, vocês vão ter... Deixa eu sair desse... Deixa eu só voltar para um que eu já tenho preenchido, para que vocês entendam que na hora que vocês finalizarem, deixa eu só ver resultado. Quando vocês carregam, também é algo que só o Brain faz, nem o site da OMS consegue oferecer isso, ele traz para vocês por ordem de impacto, de gravidade, de problema em desempenho, todos os itens que foram avaliados. Então, por exemplo, nesse aqui específico, o que apresentou mais dificuldade, primeiro foi a função da atenção, seguido também pela memória e as funções executivas. Então, para este paciente, nas funções do corpo, atenção, memória e funções executivas são os construtos mais prejudicados. Isso aqui, ó, é um problema grave. E aí, em relação à questão da atribuição do score, é algo que eu também gostaria de aproveitar este nosso momento aqui científico, só para explicar para vocês. Toda a avaliação também vai de uma escala Likert de 0 a 4. E para tudo se aplica basicamente a seguinte questão. 0, a pessoa não apresenta problema nenhum. 1, problema até 25% do tempo. 2, até 50% do tempo, então metade do tempo a pessoa tem a dificuldade, metade não tem. O problema é importante, né, assim, o problema considerável, ele é grau 3, aquele que está presente em até 75% do tempo. E o 4 é o problema completo, aquele que está presente em 100% do tempo. Não precisam de se preocupar com isso aqui é apenas para fins explicativos. O Brain traz para vocês lá toda a explicação. Problema leve, problema grave, problema importante, e vocês já conseguem atribuir o score específico. Então, lembrando que vocês personalizam a avaliação, independente do diagnóstico e da demanda, vocês só vão procurar aqui e criar o corset para o paciente de vocês. Quando vocês veem os resultados, o sistema já carrega por ordem de gravidade, por ordem de prejuízo funcional, e aqui já vai ajudando vocês também a montar o quebra-cabeça para que vocês entendam quais são as maiores áreas de desempenho funcional, quais são as maiores áreas de prejuízo cognitivo que estão correlacionadas a esse desempenho funcional. Lembrando sempre, né, o que a gente fala, uma coisa é o déficit cognitivo, outra coisa é a incapacidade, né? A CIF, ela apresenta para vocês uma codificação objetiva de ambos, né? Então, quando ela fala aqui função da atenção, isso aqui é uma quantificação de impacto no déficit. Lá embaixo, que é o nível de atividade, ela mostra o impacto disso na incapacidade, no desempenho das atividades. Então, vocês já têm isso quantificado aqui no inventário cognitivo e vão ter aqui também no corset. À medida que vocês vão preenchendo, vocês vão observando também, aqui não vai mudar porque eu não preenchi aquele corset, né, aqui é só, enfim, uma paciente de teste, o sistema vai carregando para vocês também as informações que são mais relevantes. Então, disso aqui, tudo que vocês já preencheram até agora, essa paciente já tem aqui, ó, 93% das informações preenchidas. Isso aqui também chama a atenção de vocês. Lembrando que quanto mais informações vocês adicionarem,
mais completo será o diagnóstico funcional e a proposição do plano de intervenção. Muito bem. Filhar minha tela. Só para escutar vocês, para saber se entenderam, se tem dúvidas específicas em relação a esses dois itens que são fundamentais aqui. Ei, Cecília, não te vi antes. Simone, Ângela. Se vocês têm alguma dúvida específica em relação à questão do inventário cognitivo e aprenderam a usar o Core7 com toda a complexidade e a preciosidade que ele é na reabilitação. Sim? Dúvidas? Alguém? Acho que não. Acho que ficou esclarecido. Então, sempre usem isso. Por exemplo, pensando num paciente adulto, que foi até um paciente que eu admiti recentemente, o paciente veio sem um diagnóstico fechado, e realmente eu imagino que ele não tenha nenhum diagnóstico mesmo, né? Então, a gente coloca lá, quando no cadastro, nenhum diagnóstico, não precisa de preencher, porque o nosso sistema traz também a codificação da CID, então não precisa. Mas eu montei o Core7 dele, usando o genérico. Ei, Cecília, já te respondo. Usando o genérico, e eu coloquei os itens que eram relevantes. Funções executivas, gerenciamento de tempo e as questões específicas em relação à regulação emocional, principalmente com impacto nos relacionamentos, tanto afetivos, quanto sociais, quanto de trabalho. Então, ou seja, vocês vão ter pronto uma medida objetiva, funcional e personalizada de mensuração da eficácia da intervenção. Nós sabemos disso. Muitas vezes, o pré e pós-intervenção, ele não apresenta nenhum impacto ou pouco impacto em testagens neuropsicológicas, testagens cognitivas, porque, de novo, né, como nós discutimos aqui pormenorizadamente, nós não reabilitamos déficits cognitivos, nós reabilitamos indivíduos. Então, se o indivíduo apresenta uma melhora de desempenho, nessa avaliação funcional personalizada que eu construí para ele pré e pós, é um trabalho magnífico, inclusive científico, né, assim, os meninos até brincam que eles vão colocando um tanto de coisa, eu fico assim, não, que beleza, eu quero que todo mundo faça pesquisa. Eles ainda não sabem, mas, o spoiler para os dois, na nossa área da reabilitação, a gente tem, de uma forma muito brilhante, o delineamento experimental de caso único. Então, a gente sabe que, quando a gente pensa em alteração de comportamento, reabilitação, que é por si só uma intervenção personalizada, manualmente trabalhada, né, aplicada a toda a complexidade do meu paciente, a gente, em estatística, a gente não precisa de um grupo gigantesco para comprovar pré e pós. A gente precisa de aplicar um método estatístico que se chama delineamento experimental de caso único, que é um método com todo o rigor estatístico, e a gente vai comparar pré e pós. Então, daqui a pouco vai ter a ferramenta estatística para que vocês publiquem demais na área da reabilitação usando os pacientes de vocês. Eles vão colocar o delineamento experimental lá dentro. Daqui a alguns meses, né? Porque eles têm um tanto de para casa antes. Então, é isso. Cecília, o Thiago já te respondeu. Todos os nossos encontros ficam gravados no YouTube para que vocês assistam, reassistam, indiquem para outras pessoas, né? Porque o objetivo é que a gente vá caminhando em cada encontro nos aprofundamentos específicos, né? Então, tudo fica lá gravado. No nosso canal do YouTube também tem pequenos tutoriais de como cadastrar paciente, não tem, gente? Thiago e Gustavo. Tem alguma coisa que vocês queiram acrescentar dessas dúvidas mais técnicas que vieram aí durante a semana? Acho que é legal, sim. Sobre o YouTube, rapidinho, que a gente continua adicionando mais vídeos de como o Brain funciona, de partes específicas. Esses são vídeos curtinhos, assim, de poucos minutos, 1, 2, 3 minutos, que explicam partes específicas do Brain. Vamos, inclusive, adicionar um sobre o Core7 para passar pelo que você fez aqui, Fabrícia, hoje, e um pouquinho mais de detalhe, mas também mantendo aquela história do videozinho curtinho, que a ideia é que te ajudar a usar uma parte específica do sistema em alguns minutos, em alguns minutinhos, né? Então vamos adicionar, e a gente vai continuar adicionando. Toda vez que vocês fazem uma pergunta para a gente, isso ajuda a gente a
a priorizar quais são os próximos vídeos que a gente vai gravar e colocar lá no canal. Então, por favor, continuem mandando essas dúvidas para a gente. Sobre as dúvidas, tiveram algumas dúvidas técnicas essa semana, mas antes de entrar nisso, alguém tem alguma dúvida específica que gostaria que a gente sanasse aqui? Tiago, se ninguém responder, eu queria só compartilhar a tela de novo para mostrar para as pessoas aonde ficam as notificações, que eu acho que é interessante. Espera aí, então. Deixa eu compartilhar aqui. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Me avisem quando vocês estiverem vendo a minha tela, gente, por favor. Sim? Sim, sim. Ótimo. Estamos vendo. Aqui, a minha eu já abri, né? Por isso que não está aqui com a notificação em vermelhinho. Mas tudo que tem de novo no sistema vai aparecer aqui para vocês, aqui, ó. Novidades no Brain. Então, a gente tem o link para o nosso WhatsApp de suporte, que está aqui nesse balãozinho. Vocês podem escrever e conversar direto com a gente. A gente colocou os anexos em evoluções clínicas, como eu falei para vocês. Os novos questionários clínicos que foram adicionados, o SERAD, o inventário neuropsiquiátrico, o PFER, e deve aparecer a notificação ao longo desses dias, que já está pronto, o Gustavo me avisou, que é o Acer, que está disponível. Então, tudo que tem de novo no sistema está aqui. O nosso webinar vai aparecer aqui para vocês. Então, tendo algum problema, alguma dúvida, ou vocês clicam aqui nesse íconezinho de feedback, escrevem as dificuldades, não consegui acessar, precisa disso, pensei em tal coisa, envia para a gente, ou então usem aqui também o nosso contato direto com o suporte. E também tem o contato direto com o WhatsApp da Nexus, que nós, né, toda a equipe, segue atendendo cada um de vocês, justamente assim, dentro dessa proposta maior de dirimir as dúvidas, de fazer com que a interface de vocês seja cada vez mais fluida e, principalmente, né, que seja clinicamente relevante. Fabrício, muito bem lembrado. A notificação é uma coisa que a gente queria realmente mostrar para vocês, se vocês não tiveram a oportunidade de ver uma notificação, porque a notificação vai aparecer no sistema quando tiver uma, ou então vai ficar aquilo que a gente está acostumado nos aplicativos de celular também, que aparece um númerozinho de notificações não lidas, né? Então você pode clicar lá e ver as notificações. Então a gente tem colocado notificação agora do webinar, então ela fica visível até a hora do webinar começar, e outras como essas novidades do Brain que vocês viram a Fabrícia mostrando aí, né? Então virou um canal para a gente conseguir comunicar com vocês também sobre as coisas novas que estão aparecendo dentro do sistema. Ana, pode falar. Eu achei excelente. A notificação também eu estava vendo ontem, porque senão a gente nem vai lá olhar para ver se tem instrumento novo ou não, mas ali já tem o alerta, né? Aí eu só fiquei com uma dúvida, assim, no prontuário, na verdade, eu comecei a escrever, aí primeiro eu fui lá, salvar, acho que foi salvar e continuar. Aí depois, quando eu voltei, não tinha gravado. Aí eu falei, bom, deixa eu escrever tudo de novo. Só que aí nessa segunda vez, eu peguei para lá, quer saber, deixa eu copiar e colei, joguei lá para o Word, porque aí eu coloquei salvar e fechar, mas também ele não salvou. Então eu fiquei na dúvida se eu que não estava sabendo olhar aonde estava, porque aí apareceu, não tem nenhuma notificação não tem nenhum registro, não lembro que termo que usou. E aí eu fiquei na dúvida, então eu fiz tudo no Word para depois vocês me esclarecerem. E outra questão, quando a gente manda ali no feedback, vocês sempre me respondem também ali pelo WhatsApp, mas pelo próprio, quando a gente mandar alguma coisa ali nesse campo do feedback, tem resposta para mim por ali, ou é isso? A gente esperar vocês falarem pelo WhatsApp? Como que fica isso? Excelente pergunta, Ana. Duas. Deixa eu te explicar do prontuário da evolução primeiro. Tem um botãozinho adicionar anotação, e isso é interessante, né, que a gente percebe que não está claro o suficiente, né? Você aperta o salvar e fechar sem ter apertado o adicionar anotação, realmente ele não vai salvar a evolução clínica. Então tem um botãozinho que está logo abaixo da anotação clínica. Você tem que apertar ele primeiro. Depois dele, você pode ir para o próximo passo.
Mas isso Entendi. Que eu achei que... é um bom Desculpa, eu achei... feedback, porque a gente vai fazer isso ficar mais claro também. Não, que eu E achei que só, talvez para começar a colocar, não precisava depois eu falei, não, mas isso é adicional, eu já escrevi, então na minha cabeça já estava claro. Então é isso, adicionar, aí Não, mas salvar, tanto salvar e continuar salvar e fechar, vai gravar, independente de qualquer um dos dois. Está faltando eu fazer esse adicionar. isso. Beleza, exato. maravilha. E aí no prontuário, Thiago, só para complementar, que a Fabrícia até falou, né? Mas agora você consegue anexar arquivos no prontuário, então depois que você clicar em adicionar anotação, vai aparecer um campinho para você adicionar arquivos. Você pode adicionar diversos arquivos no prontuário. E a outra coisa, e aí a Cecília vai até lembrar que a gente conversou sobre isso, o prontuário agora, depois que você adiciona uma anotação no prontuário, você tem 24 horas para editar aquela anotação. Passando as 24 horas, você não pode mais editar, mas durante as primeiras 24 horas, depois que você adicionou o prontuário, ele fica editado. Só mais uma coisinha, eu lembro que vocês até responderam, por exemplo, a imagem, quando a gente adiciona o relatório, na verdade, ele não abre, né? É isso? Porque vocês até explicaram a lei de proteção de dados, etc. É isso mesmo? Você está falando dos exames, Ana? Que nem, por exemplo, do É, lado meu, né, da Fátima, foi o caso, então, o exame e tal. de uma forma geral, os arquivos que você sobe no sistema, tanto na parte de imagem quanto na parte de prontuário, a gente não analisa esses arquivos por causa de proteção de dados, né? Então, assim, o arquivo pode ter dado pessoal do paciente de nome, idade, endereço, etc., que a gente não processa esses arquivos. A gente grava, a gente está salvo os arquivos, mas a gente não processa eles. Então, esses arquivos eles não são levados em consideração na hora que o sistema faz a análise toda para te dar uma estratégia de intervenção. Esses arquivos eles não são necessariamente usados para essa parte. É mais para você ter isso guardado tudo junto dentro do sistema, no arquivo do Não, paciente. não, isso eu entendi. Aqui eu cliquei, mas aí não apareceu, por exemplo, de quanto que eu estou, né, mostrando ali para vocês. Ele não vai abrir. É isso mesmo? Não, Ou teve então, alguma falha de eu carregar e assim, para não, olhar a imagem. Não que ele vai não. considerar, mas também não vai abrir, não vai olhar. Não, então assim, o arquivo, se você subir, vamos supor que você suba um exame de imagem do paciente, certo? Você vai na tela de exames, vai subir, você vai fazer o upload do arquivo. Esse upload vai estar disponível no sistema. A qualquer momento que você entrar no sistema no futuro, você vai conseguir ver esse arquivo dentro do sistema, não tem problema algum. O que eu quis dizer é que o sistema não vai usar a informação que está dentro do arquivo para fazer a intervenção do paciente. A análise da Atualmente intervenção não do está fazendo. paciente. Atualmente, Atualmente ele não está fazendo isso, isso, Ana, mas é uma coisa que a exato. gente está considerando, sim, para os anexos também, para fazer parte da inteligência do arquivo do paciente, né? Não, Mas deixa maravilha. eu Então só. eu vou olhar de novo, porque ele não abriu para mim. Aí eu vou então depois Tá. experimentar para ver que mensagem que ele deu. Talvez seja um problema do meu notebook, que talvez não suportasse, sei lá, enfim, depois eu vou Não, printar e vou mas mandar para vocês. de Ele repente, abrir, tem que fazer abrir. vamos entrar numa ligação, numa videoligação com a gente, Ana, para a gente entender o que está acontecendo e te ajudar a resolver. Não, fica tranquilo. Eu printo, eu mando, vocês resolvem. Tranquilo. Obrigada, viu? E só acrescentando, né, assim, por essa questão da lei de proteção, o sistema não trabalhar, processar todos esses dados, no caso de um paciente que, vamos lá, eu anexei uma tomografia e veio uma dificuldade, uma lesão específica. Lá na CIF, na hora de preencher, eu coloco estrutura, a gente viu em função, né, atividade, participação e ambiente, mas ela também tem a categoria estrutura do corpo, e a gente seleciona. Então, a gente coloca, não sei o que é, eu coloco assim, sei lá, lobo frontal, aparece para mim tudo que tem de lobo frontal, e eu falo, então, é parte faltante, é um paciente que perdeu massa encefálica num trauma craniano aberto, não é uma lesão em concussão, é uma lesão fechada, tudo isso eu qualifico na CIF. Então, eu tenho, enquanto clínico, o prontuário do meu paciente, está tudo lá, e por conta, né, assim, dessa questão da LGPD, Ops, Acho que a gente perdeu a vocês ainda Fabrícia. estão aí. Perdemos a Fabrícia. Sempre acontece. Ô, gente, enquanto ela reata a conexão lá, só um comentário também que a gente notou que o WhatsApp nosso,
A gente ainda não sabe por quê, mas ele vive bloqueando a gente. Então, a gente está trabalhando em pegar um número novo do WhatsApp. Então, quando você clica naquele linkzinho naquele íconezinho do WhatsApp no sistema para entrar em contato com a gente, se talvez a gente demorar um pouquinho para responder, é porque a gente está tendo um problema com o WhatsApp e ele está bloqueando a gente. Então, a gente está trabalhando para resolver isso de uma vez por todas. Mas só em relação ao entendimento mesmo, não é mal, não é que a gente não queira e está demorando demais, é que a gente está com esse problema técnico mesmo com o WhatsApp e tá trabalhando para resolver ele, tá? A gente só queria deixar isso avisado, porque parece estranho, né? Você entra em contato ali e de repente a gente não responde em algumas horas, então não é. É por conta desse problema técnico. Nas próximas 24, 48 horas, a gente já espera ter resolvido isso também. Então, o que vai acontecer é que quando você clicar naquele íconezinho, o número que você vai entrar em contato vai ser diferente, mas vai continuar sendo para a gente. E a gente espera que esse problema de ser bloqueado tenha sido resolvido. Pessoal, desculpa, deu problema aqui na conexão, mas era só finalizando isso. Então, a gente tem todos os exames que são relevantes para o paciente, né? Assim, o sistema não processa os dados por conta da lei de proteção, mas a gente coloca tudo na CIF. Então, eu categorizo o tipo da lesão, qual área que foi acometida, né? Tudo isso é importante. Mais alguma dúvida? Não? Então, a questão relativa às estratégias de intervenção, a gente deixa para o nosso próximo encontro, só explicando, né, o caso que nós trabalhamos, Ana e eu, no nosso último webinar. Ana optou por interromper, porque a paciente não deu continuidade. Ela está só elaborando tudo para fazer o relatório através do Brain, para entregar enquanto um fechamento, né, da avaliação até onde ela conseguiu conduzir, com as sugestões, né, assim, de condutas terapêuticas. E eu vou, então, na nossa próxima semana, trazer um caso específico para explicar um pouco sobre a dinâmica de queixas, metas e estratégias de intervenção. E depois que a gente passar por tudo do sistema, eu vou abrir de uma forma aí, assim, mais ampla, para que vocês submetam os casos, para que a gente vá trabalhando casos de vocês. Né, assim, já aprenderam a usar, passaram passo a passo, vamos trabalhar em torno, assim, das questões específicas das dificuldades no dia a dia. Então, como é que a gente pode fazer isso? Tá bem? Então, assim, olhem lá no Instagram, sigam a gente, as informações saem tanto no Brain como na Nexus. Nós temos os nossos canais. Todas as informações são extremamente importantes para a gente, não tem nada que seja bobo, que não seja relevante, tudo é muito importante. E seguimos aqui à disposição de vocês, viu? Ana, estou esperando também para a gente acabar o relatório. Você me chama. Fabrício, só Ângela, falo. Só uma dúvida que me surgiu agora. Por favor. A gente trabalha com idoso, né, adulto e idoso, mas principalmente idoso em quadros mais demenciados. Tem casos que o idoso ainda não tem, ou tá no início do diagnóstico de uma doença de Alzheimer, e não tem a percepção, se tem a percepção, está naquele processo de negação. Sim. Eu estava pensando assim, quando a gente está montando o corset, você já está no processo avaliativo, enfim, você coloca o que ele relata ou o que você observa, porque as informações podem ser muito divergentes. Sim, sim, e até, assim, principalmente nesses quadros iniciais, quadro de negação com a nosognosia, são de verdade, né? Uhum. A gente coloca, eu entendo que é importante você colocar como e a nosognosia, vamos supor que tenha uma questão específica de anosognosia, acrescente lá na CIF adicional. Adicionando ela. Lembrando que lá no inventário cognitivo você já deve ter preenchido paciente e família. Foi o caso da Cláudia que a gente discutiu, né? Então essa discrepância vai aparecer lá. E você pode também, Ângela, acrescentar naquele campo aberto. Naquela observação. É. Perfeito.
Combinado? Combinado. Obrigada, viu? Imagina, falando. Não, o que a Angela colocou, eu acho super importante, porque é isso mesmo, né? Às vezes a paciente não tem a noção, enfim, como aconteceu com esse caso que a gente falou da Fátima, então ela não tinha noção, enfim, a nasolinose, etc. A família ainda preferiu esperar um pouco para ver se ela se acalma, ou se eles vão propor atividades mais socializantes, etc. E depois ela volta, ou se a família que vem para a psicoeducação, etc. Mas olhando também, né, doutora Fabrício, o relatório, na verdade, vou falar a verdade, e até se assusta um pouco, né, porque ele mostra tão claro, tanto que ela está comprometida, que aí a gente vê o quanto que ela e também a família não tem noção do tamanho do problema, né, então assim, até na hora de eu entregar o relatório, eu vou chamar a família, porque senão, se eu só envio o relatório, por exemplo, eles vão levar um susto, né. É verdade. Então, assim, então, que tem que pontuar, porque senão para eles, né, não tem a dimensão do tamanho do comprometimento dela mesmo, da repercussão, do impacto aí para o cotidiano, enfim. Perfeito, Ana. E é isso, né? É o que a gente sempre fala. A avaliação, ela já é a primeira etapa do tratamento, né? Uma devolutiva, né, assim, embasada em instrumentos, com dados objetivos, gráficos, mostrando tudo, ela já tem em si embarcado um processo psicoeducacional e terapêutico gigantesco, né? E concordo com vocês, tem que ser dentro de uma sessão formal. Essa devolutiva, eu acho que a gente coloca dentro do processo avaliativo, a devolutiva é o atendimento final do processo avaliativo, né? É um atendimento e ler junto e traduzindo, e às vezes lembrando, lembra quando que você falou isso para o familiar? Porque também o familiar, às vezes, tem essa ou o contrário, tem um familiar que acha que ele está super ruim, que tem um diagnóstico de demência, e às vezes é um quadro depressivo, é uma rotina empobrecida, enfim, outras coisas. Então, essa devolutiva é extremamente importante até para a gente fazer as pactuações para intervenções, né? Para a gente sentir isso. Com certeza. Então, assim, é muito esse exemplo que, né, a Ângela colocou aqui na pergunta, o que a Ana Cláudia trouxe, isso mostra a acurácia diagnóstica do sistema. Né, assim, o quanto que a gente vai depois compilando as informações, trazendo tudo em conjunto, o quanto que isso deixa explícito o quadro, né, e é para isso mesmo que ele serve, sem dúvida alguma. Muito bem, pessoal, nos vemos então na semana próxima. Eu sou um pouco desorientada com a Copa, eu acho que se o Brasil ganhar domingo, o jogo é na quarta, ou é na outra quarta, eu não sei. Eu sei que tem um jogo na quarta, eu falei, vai me atrapalhar, gente. Eu amo o Brasil, torço super, mas assim, que é o horário que todo mundo pode, né? Assim, é porque os nossos 3 fusos aqui, assim, são complicados. Eu não É sei. véspera de feriado, tá? Véspera de feriado, na quarta-feira que vem. A desorientada, feriado de que ano? Não tenho a menor ideia. Em julho. 9 de julho, Ah, entendi. Entendi. no estado de São Paulo, né? Enfim. É. Então, eu, assim, se tiver de mudar, eu não sei se o jogo, se o Brasil ganhar, espero que ganhe. Se vai ser nesta ou na quarta seguinte. Então, se pular, vai ser só por essa questão específica. Mas a gente vai avisar nas nossas notificações e nas redes sociais, tá bom? Obrigado, Beijo. viu, gente? Muito obrigada pela participação Muito obrigado. de vocês. Obrigada, Até breve gente. e a comunicação continua, tá bom? Beijo, Boa gente. noite. Tá. Obrigada, tchau.